Amém, graças a Deus. Vamos orar, irmãos. Agradecer ao Senhor por estarmos aqui nessa noite, apesar de todas as dificuldades. Estamos aqui mais um dia, buscando aprender do Senhor. Ó Pai, estamos aqui só por conta da Tua graça, Senhor. Só a Tua graça. Só a Tua graça, Senhor. É capaz de nos conduzir mais um dia, Senhor, na Tua santa presença. Temos enfrentado, Senhor, inúmeros inimigos, externos e internos, Senhor. Mas o Senhor tem nos ajudado, Senhor. Nos ajudado a passar pelos vales sombrios. Continua, meu Deus, a nos dar força. Ó Pai, eu oro pelos irmãos do CAC, cada um deles, Senhor, que está aqui. Só o Senhor sabe, meu Deus, o que se passa no coração, na mente desses homens. Só o Senhor sabe, meu Deus, a dor e o sofrimento que eles já passaram, que muitos ainda passam, Senhor. Mas o Senhor é capaz de fazer um vaso novo, Senhor. Em cada um deles. Ó Deus, nós oramos pela nossa congregação local. O Senhor nos plantou, meu Deus, para que conhecêssemos a Ti e propagássemos, Senhor, a Tua mensagem. Uma porta nos foi aberta, Senhor, mas os inimigos são muitos. Ajuda-nos, Senhor. Aumenta a nossa fé na noite de hoje. Não nos deixa, meu Deus, uma vez que já colocamos a mão no arado, não nos deixa olhar para trás. Mas nos ajuda, Deus, a continuarmos olhando confiantemente para Cristo, autor e consumador da nossa fé, enquanto corremos a carreira, Senhor. Ó Deus, eu quero apresentar a vida daqueles nossos irmãos que nos acompanham de longe, mas que estão sempre perto de nós, em nossos corações e mente. A irmã Osana, meu Deus, continua dando força, Senhor. Continua, meu Deus, a ajudá-la dia a dia, Senhor, a superar as adversidades que ela tem passado, Senhor. Abençoa também, Senhor, a irmã Gisele, a pequena Helena, Senhor. Nossas irmãs em Cristo, que nós ainda não vimos face a face, Senhor, mas que aprendemos a amar e temos recebido o amor da parte delas, Senhor. Continua, meu Deus, a nos fazer andar juntos pela mesma caminhada da fé, Senhor. Nos edificando mutuamente uns aos outros, na verdade do amor fraternal. Abençoa, meu Deus, a missão que o Senhor nos concedeu. Não nos deixa vivermos vidas inúteis e infrutíferas, Senhor, mas nos faz, Senhor, ramos frutíferos da videira verdadeira, que é o Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor. Nos ajuda na noite de hoje, Senhor, a nos aproximarmos de Ti, por meio da Tua palavra, Senhor, por meio do Teu agir invisível, mas real, do nosso meio, pelo Espírito, Senhor. Nos ajuda a sermos tocados e impactados em nossas vidas, Senhor, pelo Teu poder. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Nós estamos estudando as parábolas de Jesus e aprove ao Senhor nas últimas semanas meditássemos nessa parábola tão conhecida, que é a parábola dos dois filhos perdidos do bom pai.
conhecida comumente pela parábola do filho pródigo. Nós temos intitulado dessa forma, os 2 filhos perdidos, porque essa é a mensagem central. Não há um justo sequer. Como nós vimos, estudamos essa parábola e antes da nossa meditação no texto de Lucas, fizemos uma pequena viagem na carta aos Romanos e pudemos perceber que, independentemente do nosso passado, se religioso ou não, todos nós nascemos afastados e inimigos de Deus e somente podemos nos reconciliar com Ele por meio do arrependimento e da fé em Jesus Cristo. É isso que essa parábola nos ensina, o amor incondicional de Deus em receber pecadores arrependidos e do perigo que é a dureza de um coração religioso. Na semana passada nós paramos no versículo 17, mas eu vou fazer a leitura hoje a partir do versículo 11 para que nós possamos ter um melhor aproveitamento na exposição da nossa mensagem na noite de hoje. E Jesus disse ainda, Lucas 15, 11. Lucas 15, 11. E Jesus disse ainda, um homem tinha 2 filhos. Certo dia o mais moço disse ao pai, pai, eu quero que o Senhor me dê agora a minha parte na herança. E o pai repartiu os bens entre os 2. Poucos dias depois, o filho mais moço ajuntou tudo que era seu e partiu para um país que ficava muito longe. E ali viveu uma vida cheia de pecado e desperdiçou tudo o que tinha. O rapaz já havia gastado tudo, quando houve uma grande fome naquele país e ele começou a passar necessidade. Então procurou um dos moradores daquela terra e pediu ajuda. Este o mandou para a sua fazenda a fim de tratar dos porcos. Ali com fome ele tinha vontade de comer o que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Sabe, irmãos, essa é a cena do mundo. O mundo vive debaixo dessa realidade. As pessoas não amam os seres humanos. Nós temos visto cada vez mais como os seres humanos lutam, se maltratam, como eles violentam-se mutuamente. E o Senhor Jesus já havia dito que a tendência dessa maldade do homem para com o homem só vai vir a aumentar. O Senhor Jesus nos ensina isso no sermão escatológico de Mateus 24. E o nosso amado irmão Tiago, na carta que o Espírito Santo concedeu a ele escrever, nos ensina no capítulo 4 a respeito das guerras. Vamos lá rapidamente em Tiago capítulo 4, para que nós possamos entender o que está acontecendo ao nosso redor e o que vai acontecer ainda mais à medida que o Senhor se aproxima. Tiago capítulo 4, versículo 1. De onde vêm as lutas e as brigas entre vocês? Por que você acha que os homens vivem se matando? Por que você acha que hoje morreram tantas pessoas assassinadas? No mundo inteiro, pessoas se mataram. Com arma de fogo, sem arma de fogo, as pessoas se matam. De onde vêm essas lutas e brigas? Elas vêm dos maus desejos que estão sempre lutando dentro de vocês. Essa maldade, ela não está fora do ser humano, ela está dentro dele. O ser humano é essencialmente mau. E a menos que Deus desperte-o desse sono diabólico, ele continuará fazendo mal a si mesmo e aos outros. Vocês querem muitas coisas, mas como não podem tê-las, estão prontos até para matar a fim de consegui-las. É isso que está dizendo Tiago aqui. Os seres humanos, eles matam uns aos outros porque eles querem ter coisas. Por que você acha que um jovem, muitas vezes de 17, 18, 19 anos, bota uma arma na cintura?
e vai fazer uma série de assaltos, e muitas vezes tira a vida de alguém que reage. Muitas vezes a pessoa nem reage, a pessoa só se assustou. A minha tradução é um pouco diferente da de vocês, porque a minha tradução, como eu já tenho dito, é da linguagem atual. Mas é isso que nós vemos, irmãos, todos os dias, os seres humanos se matando. Vocês daqui do CAC sabem melhor do que ninguém o que é isso. Quando nós nos aproximamos de comunidades mais carentes, nós vemos isso de perto, como as pessoas às vezes são capazes de cometerem um homicídio por conta de R$5. Versículo 2 ainda de Tiago 4. Vocês as desejam ardentemente, mas como não conseguem possuí-las, brigam e lutam. Não conseguem o que querem, porque não pedem a Deus. Sabe, a maneira correta do homem ser provido, a maneira correta do homem estar satisfeito com a sua vida, não é ele mesmo tentando obter essa satisfação com o seu esforço, mas é ele pedindo a Deus. Por mais que a gente busque nos esforçar, é inútil. Essa é a realidade que o Salmo 127 nos aponta. É inútil o homem acordar cedo, dormir tarde, comer o pão de dores, porque é o que ele ama, Deus ama, ele dá enquanto dorme. Essa é a realidade que está por trás da parábola de Lucas 16, versículo 3, ainda aqui em Tiago 4. E quando pedem, não recebem, porque os seus motivos são maus. E quando nós pedimos algumas coisas a Deus, irmãos, é assustador ouvir determinadas orações. Nós pedimos coisas a Deus que nem o diabo tem coragem de pedir. Nós pedimos coisas a Deus para fazer mal aos outros. É assustador a capacidade que o ser humano tem, a cara de pau que o ser humano tem de pedir coisas a Deus para pecar. Deus, eu quero que o Senhor me dê saúde. Para quê? Para eu pecar. Eu quero que o Senhor me dê dinheiro. Para quê? Para eu pecar. Como assim? Você está pedindo a Deus? E quando pedem, não recebem, porque os seus motivos são maus. Vocês pedem coisas a fim de usá-las para os seus próprios prazeres. Irmãos, as coisas, elas só têm sentido quando elas são feitas para a glória de Deus. Esse é o propósito do homem. Esse é o propósito de toda a criação. Glorificar o Criador. E aqui no capítulo 15, voltando agora para o texto de Lucas, no versículo 17, esse filho mais novo, que agora estava desejando a comida dos porcos, mas que ninguém lhe dava nada. Olha o tamanho da fome desse local. Olha o tamanho da maldade dos habitantes dessa terra. Eles são capazes de alimentar os porcos, mas eles não são capazes de alimentar esse rapaz que estava trabalhando para ele. O trabalho que ele desempenhava tratando desses porcos não conseguia nem com que ele se mantivesse. Não conseguia que ele tivesse dinheiro suficiente para se alimentar. Era um trabalho que fazia com que ele tivesse alguma coisa, mas não era o suficiente para ele, a ponto dele continuar faminto, tão faminto que ele desejava a comida dos porcos. Essa é a realidade do ser humano, irmãos. Nada é capaz de nos satisfazer. Nós percebemos, por exemplo, que aqueles que estão solteiros querem casar, e os que estão casados querem se separar para se casar de novo. Nós percebemos que as pessoas que estão sem emprego querem trabalhar, e os que estão trabalhando querem um salário maior. Aqueles que estão morando de aluguel querem uma casa própria, aqueles que têm uma casa própria querem uma casa maior. Você não vai encontrar, não adianta você procurar pessoas satisfeitas com a sua vida. Desde o homem mais pobre do mundo ao homem mais rico do mundo, nenhum deles vai estar satisfeito com o que tem. Porque a satisfação é um dom de Deus. O homem estar satisfeito com a sua vida é algo que somente é possível
quando Deus está no centro da sua existência. E esse jovem, ele começa a entender que o pai é bom e que ele não é. Nós precisamos entender, irmãos, que nós somos ruins, nós não prestamos. Nós somos tão ruins que se jogar a gente no mato, o mato devolve. A gente não presta para nada. Sabe? A gente está aqui vivo e se a gente morrer, daqui a alguns minutos a gente começa a feder. Sabe? É impressionante. Por que Deus ainda se preocupa com a gente? É esse amor que é incompreensível. A atitude desse pai é algo assim surreal. Olha o que vai acontecer, irmãos. Caindo em si. Perceba que o arrependimento aqui, irmãos, é uma obra gradativa, é uma obra progressiva. O arrependimento é algo que acontece aos poucos. Ele acontece de vez, mas ele acontece aos poucos. É como o nascimento. Quem aqui já nasceu grande? Vocês já nasceram desse tamanho? Todos nós nascemos extremamente pequenos. Mas à medida que a gente nasceu, a gente começou a crescer. E aí toda vez que a gente ia no médico, o médico pesava, media e via que a criança estava crescendo. Assim é o nosso arrependimento. Quando ele nasce pequeno. Nós temos a visão de que Deus é bom e de que a gente é ruim. Mas a gente ainda não tem a visão de como Deus é bom e como a gente é ruim. E essa visão ela vai crescendo à medida que a gente vai se aproximando de Deus. Que a luz vai entrando na nossa vida, a gente vai percebendo como Deus é bom e como a gente é ruim. E aí a gente vai se arrependendo cada vez mais de sujeiras que a gente nem percebia que estavam ali. Por quê? Porque a luz ainda não estava iluminando aquele lugar. Se Deus nos mostrasse todos os nossos pecados de vez, era capaz da gente enlouquecer e se matar. Deus sabe como tratar da gente. Ele sabe como tratar os seus filhos. Então aqui no versículo 17, esse jovem ele cai em si, mas o arrependimento dele é algo inicial. Ele não está totalmente, ele apenas tem uma visão. Ele pensou: quantos trabalhadores do meu pai têm comida de sobra e eu estou aqui morrendo de fome? Então essa frase revela: meu pai é bom. E esse povo que eu estou aqui, que eu fiz tanta questão de estar no meio desse povo, esse povo não se importa comigo. Esse povo não é bom. Sabe, irmãos, é importante que a gente entenda: o mundo não é bom. A Bíblia diz de maneira muito clara em 1 João: não ameis o mundo. Não ame o mundo. Por que que Deus diz isso para a gente? Porque no mundo a gente só vai encontrar três coisas. Você pode rodear o mundo inteiro e você vai encontrar três coisas: concupiscências dos olhos, concupiscência da carne, a soberba da vida. É nisso que você encontra no mundo. E quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. Porque o mundo jaz no maligno. E aqui a gente percebe: é assim que o mundo vai te tratar. Enquanto você tem algo a oferecer, o mundo vai querer você. Quando você não tiver mais nada a oferecer, o mundo vai jogar você fora. O mundo vê você como uma laranja. E aí ele vai sugar você, tudo que você tiver. Quando não tiver mais nada, ele vai jogar você no lixo. É assim que acontece. Não sei se você já viu como é a carreira dos atores e atrizes. Eles fazem uma fama e depois eles são esquecidos. Os jogadores de futebol, a mesma coisa. O mundo é assim, irmãos. Ele usa as coisas e depois joga fora. Deus não. Deus não usa ninguém. Deus permite que a gente sirva a Ele. E quando a gente serve a Ele, a gente recebe mais do que a gente dá. É maravilhoso servir a Deus. É isso que esse jovem mostra. O seu pai, ele trata os trabalhadores bem. Versículo 18.
eu vou voltar para a casa do meu pai. Eu pergunto, será que não está na hora da gente voltar para a casa do meu pai? E nós poderíamos aplicar isso de tantas formas, irmãos. Por exemplo, a volta ao primeiro amor, que nos é ensinada lá em Apocalipse, capítulo 2, a igreja de Éfeso. Uma igreja que estava lutando em favor do verdadeiro evangelho, mas havia abandonado o primeiro amor. E o Senhor diz, olha, eu tenho porém contra ti, o abandonares o teu primeiro amor. Lembra de onde caíste, arrepende e volta à prática das primeiras obras. Será que nós não estamos precisando, irmãos, desse tipo de arrependimento? Nós que muitas vezes já estamos caminhando há algum tempo na caminhada cristã. Voltar à casa do Pai. Sabe, irmãos, eu quero que você entenda, você não é obrigado a vir à igreja, você tem o privilégio de vir à igreja. Você não é obrigado a orar, você tem o privilégio de a qualquer instante, em qualquer lugar, você pode se comunicar com o seu Pai, que é Deus. Você não é obrigado a ler a Bíblia, você tem o privilégio de ter a palavra de Deus no seu idioma. Olha que coisa, irmãos. A Bíblia que nós temos na mão hoje, você tem um privilégio. Esses textos que estão na nossa mão hoje, que nós estamos meditando, inclusive aqui Lucas, o Evangelho de Lucas não foi escrito em português, não foi escrito em latim, foi escrito em grego. E ele foi traduzido para o nosso idioma. E nós temos a oportunidade agora de meditar nas palavras que o próprio Cristo deixou eternizadas. Que privilégio que a gente tem, irmão, de ter uma igreja que nós podemos congregar. Quantas pessoas gostariam de um encontro como esse, aonde você tem um pastor que está disposto a ensinar vocês, aonde nós estamos aqui todos unidos com um só propósito, nos aproximar de Deus e recebermos dele cada vez mais graça sobre graça, por meio dos meios que Ele mesmo preparou para nos abençoar. E um desses meios é a pregação. Aprove a Deus salvar o mundo pela loucura da pregação do Evangelho. Então aqui nós vamos ver, irmãos, é importante que a gente tenha essa visão. A casa do Pai é o melhor lugar do mundo. O Senhor Jesus, com apenas 12 anos de idade, já demonstrou isso. Convinha que eu estivesse na casa do meu Pai. O Senhor Jesus, sempre que estava em Jerusalém, Ele estava no templo ensinando as pessoas que ali buscavam ensino. E nós vemos hoje em dia um desprezo pela igreja. Como as pessoas não se preocupam com a manutenção, não se preocupam, sabe, com a divulgação da mensagem. Nós vemos como as pessoas do mundo, elas divulgam as suas ideias de maneira extremamente diligente. E nós que temos a mensagem mais poderosa do universo, que é o Evangelho, muitas vezes nos calamos acovardados diante do mundo. Ficamos com medo de sermos vistos como loucos, como radicais, como extremistas, como intolerantes. E muitas vezes nos calamos. E estamos assistindo todos os dias as pessoas morrerem, indo para o inferno. E você, como um covarde, se cala diante da possibilidade de levar essa mensagem de salvação. O apóstolo Paulo não nos deixou esse exemplo de covardia, mas muito pelo contrário. Ele disse: eu faço de tudo para com todos, para, se possível, salvar alguns. E aqui nós vamos ver, versículo 18. Esse homem toma uma atitude. Percebe, irmãos, que o arrependimento da boca para fora é um arrependimento falso. A fé que não é demonstrada por obras é uma fé falsa. É infelizmente essa fé, meu irmão, que tem dominado grande parte das igrejas. Aonde nas igrejas as pessoas nem se relacionam entre si. Elas querem viver bem longe de vocês, pessoas que muitas vezes não têm condição social. A realidade do CAC
aqui na nossa congregação é algo surreal para as igrejas de hoje. Por quê? Porque as pessoas não querem contato com quem não tem algo a oferecer. Elas não estão dispostas a se doar, elas querem apenas receber. Eu vou para uma igreja onde eu tenha um estacionamento para o meu carro, onde eu tenha segurança para os meus filhos. Se eu encontrar algum homem mal encarado que tem um passado como o nosso, porque eu não sou diferente de vocês, talvez eu seja pior do que vocês. Um passado como o nosso, não vou para isso não. Eu vou para a igreja que tem um pastor, sabe, que tenha um currículo louvável. Essa é a realidade do mundo de hoje. Pessoas escolhem a igreja por proximidade da casa, por ter ar-condicionado. Pessoas escolhem a igreja porque de repente a igreja tem uma programação boa para eles. Não, eu tenho filhos, então assim, eu quero que a igreja tenha culto de jovens. Eu tenho filhos, eu quero que a igreja tenha retiro. Sabe? Eu quero que a igreja tenha programação de encontro de casais. Eu quero que a igreja tenha um planejamento em relação àqueles que têm visão empresarial, do empresário. Eu quero uma igreja que tenha de repente culto de libertação. Como assim? Isso não é a casa do Pai, isso é a casa da mãe Joana. Sabe, as pessoas elas vivem dessa forma. Elas não entendem. Nós não podemos mandar na casa de Deus. A casa é de Deus. Pelo menos a verdadeira igreja é a casa do Deus vivo. Vou voltar para a casa do meu pai e dizer, perceba, esse jovem, ele toma uma atitude dentro dele. Muitas pessoas que chegam aqui na igreja, algumas que chegam por meio do CAC, pastor, eu quero me reconciliar com Deus. Eu pergunto, você está arrependido? Aí a pessoa diz, estou, pastor. Então você já está reconciliado. Mas muitas pessoas são ensinadas que para que você se reconcilie, você tem que vir à frente e todo mundo levantar a mão e você fazer uma oração poderosa para formalizar a sua reconciliação com Deus. Não, não é assim que funciona. A reconciliação com Deus é algo interno. E você não vai demonstrar isso fazendo uma oração fajuta na frente da igreja. Você vai demonstrar isso no seu dia a dia. Vir aqui à frente fazer uma oração, qualquer pessoa faz. Viver o cristianismo todos os dias, aí não, é difícil. Então, se de fato você se reconciliou com Deus, isso começou dentro de você. Não precisa de ninguém levantando as mãos e fazendo algum tipo de oração poderosa sobre você, até porque isso não existe. Não, irmãos, é você e Deus. E quando você está reconciliado com Deus, você então tem vontade de estar com os seus irmãos, que são aqueles que, como você, se reconciliaram com Deus por meio de Cristo. Foi isso que Jesus disse que é a igreja. São aqueles que ouvem e obedecem à voz do Pai que está no céu. Essa é a minha família, é o que Jesus Cristo disse. E a igreja, dentre tantas definições que a Bíblia nos apresenta, uma delas é, a igreja é a família de Cristo aqui na terra. Formado por aquelas pessoas que ouvem e obedecem à voz do Pai que está no céu. Você ouviu isso internamente. Você não ouviu o Evangelho apenas com os seus ouvidos, porque quem ouve apenas com os ouvidos é como a semente que é plantada à beira do caminho. É necessário que a mensagem do Evangelho entre em você de tal forma, no seu coração, que ele encontre um solo fértil que ele possa germinar. A mensagem do Evangelho não tem que entrar por meio do seu ouvido, mas ela tem que entrar por meio da sua alma e pescar você poderosamente nas redes de Cristo. E assim que o Evangelho salva pessoas. Caindo em si, ele pensou, versículo 18, eu vou voltar para a casa do meu pai e dizer, pai, eu pequei contra Deus e pequei contra o Senhor. Percebe, irmãos, todo pecado é uma ofensa contra Deus em primeiro lugar. É importante essa consciência. Quando uma pessoa maltrata o seu semelhante, antes de ofender o seu semelhante, ele ofendeu a Deus.
Quando, por exemplo, você não trata os seus pais com honra, quando você trata mal os seus pais, um filho que maltrata, que desrespeita os pais, muitas vezes ele vai e diz: pai, me desculpe. E você está certíssimo de pedir desculpa ao seu pai, quando você age de maneira desonrosa com ele. Mas você tem que entender que antes de desrespeitar o seu pai, você desrespeitou a Deus, que havia te ordenado: honre o seu pai e a sua mãe. Quem foi que nos deu nosso pai e a nossa mãe? Foi Deus. Por pior que seja o seu pai ou a sua mãe, Deus deu a você, de maneira que você deve honrar, deve honrar a eles. A palavra honra na Bíblia dá a ideia de tratar com distinção. Eu vou tratar o meu pai diferentemente. Então, nós precisamos entender que quando nós desrespeitamos qualquer coisa, quando nós nos levantamos, por exemplo, contra autoridades constituídas pelo próprio Deus, é contra Deus que nós estamos nos levantando. Então aqui ele diz: pai, eu pequei. Ele ainda não foi, ele pensou consigo mesmo: eu vou falar isso com meu pai, eu vou voltar para a casa do meu pai e dizer: pai, eu pequei contra Deus, eu pequei contra o Senhor, eu não mereço mais ser chamado seu filho. Olha a ideia, irmãos, ele entendeu, ele não merece ser filho. Você e eu não merecemos nada do que a gente recebeu hoje. Se a gente foi alimentado hoje, se a gente está hoje vestido, Deus nos deu muito mais, porque a gente não merecia nada. A gente não merecia nem o oxigênio que a gente recebeu hoje, que dirá alimento. A gente não merecia estar aqui numa igreja ouvindo o Evangelho. Não. A gente deveria estar num engano diabólico indo para o inferno. Mas a graça de Deus operou eficazmente nas nossas vidas, porque Deus é bom para com o seu povo. Ele não precisava fazer o que fez por nós, mas Ele escolheu fazer. Não foi você que escolheu, foi Deus que escolheu fazer isso. Deus não é obrigado a perdoar. Deus jamais pode ser colocado contra a parede. Não, Deus é aquele que na sua bondade, no seu amor, nos constrange. Então aqui ele diz: eu não mereço ser chamado seu filho. Todo aquele que vai para o céu, ele tem certeza que merece o inferno. Todo aquele que acha que merece ir para o céu, pode ter certeza que vai para o inferno. Qualquer pessoa que acha que merece o céu, ela vai para o inferno. Está lá escrito em Mateus capítulo 7. Eu fiz isso. Eu fiz isso. Você fez, foi? Apartai-vos de mim, todo aquele que pratica a iniquidade. E nada ofende mais a Deus do que a independência do homem, do que o pensamento soberbo do homem de achar que pode fazer alguma coisa sem Deus. Coisa assustadora. Irmãos, o inferno está repleto de pessoas religiosas, de pessoas morais, de pessoas que pagavam as suas contas, de pessoas que tratavam os outros com educação e respeito. Mas pastor, não é assim que a pessoa deve viver. A pessoa deve viver assim se ela faz isso por Cristo, para Cristo e em Cristo. Mas se ela faz isso por si mesma, ela já recebeu sua recompensa. Então nós temos que tomar muito cuidado. As mesmas boas obras que testificam acerca da nossa salvação podem apontar para a nossa justa condenação. As nossas obras de justiça
quando estão separadas de Cristo, são vistas por Deus como trapos imundos. Perceba que qualquer coisa que venha das nossas mãos só será recebida pelo Pai por meio do Filho. Qualquer coisa que façamos no mundo, mesmo as coisas que do ponto de vista da sociedade sejam vistas como extremamente benéficas, se são feitas sem Cristo, se são feitas para a glória e honra do próprio homem, são vistas como maldição. E a gente tem que tomar cuidado, porque é assim que o universo religioso funciona. O homem fazendo coisas para ser reconhecido aqui na terra. Os fariseus agiam dessa forma. Jesus mesmo disse: vocês oram nas praças, por que vocês não oram em casa? Eles fazem as orações grandes nas praças para serem vistos como homens de oração. Eles dão esmola para que todo mundo saiba o que ele fez. Eles não fazem as coisas de maneira a Deus apenas saber. Não, eles fazem as coisas para serem reconhecidos pelo homem. E o Senhor Jesus diz: então vocês já receberam sua recompensa. Vocês não têm mais nada do que receber no céu. Olha o perigo, irmãos. O perigo de viver uma vida religiosa é o mesmo perigo de viver uma vida repleta de imoralidade. A imoralidade e a religiosidade, elas são opostos de uma mesma moeda. É a tentativa do homem de viver uma vida à parte de Deus. O religioso acha que por meio das suas obras ele vai conseguir se salvar. O imoral acha que o motivo da sua vida é sua autossatisfação. E ambos estão separados de Deus. Então aqui ele diz: eu não mereço mais ser chamado do seu filho, me aceite como um dos seus trabalhadores. Ele pede para que o pai aceite ele como um dos trabalhadores. O termo aqui eram aqueles trabalhadores que trabalhavam, que não tinham um vínculo direto de trabalho, mas que trabalhavam, são chamados diaristas aqui. Trabalhavam para ter como se manter, pelo seu alimento. Então ele saiu dali. Percebe, irmãos, se você de fato está arrependido, você tem que tomar uma atitude. Muitas pessoas chegam para mim e podem chegar para você e dizer: não, pastor, eu estou tão arrependido. Sim, por que você está fazendo a mesma coisa? Se você está arrependido, você não devia estar fazendo a mesma coisa. Pastor, eu quero muito sair dessa vida. E por que você não sai? Porque é difícil, pastor. E quem disse que vai ser fácil? Você acha que é fácil andar com Jesus? Você acha que foi fácil para Paulo viver o cristianismo? Você acha que foi fácil para Timóteo viver o cristianismo? Não, irmãos, nunca será fácil ser cristão, mas é o único caminho de salvação. Enquanto a pessoa não entender, como José tem nos ensinado, que ele é um mendigo, que ele é um pobre espírito, enquanto ele não entender que sem Deus ele não é nada, enquanto ele não entender que sem Cristo ele está em eterna condenação, se ele não entender isso, ele vai continuar desejando a comida dos porcos. Muitas vezes é preciso que Deus nos discipline de forma muito dolorosa, para que a gente entenda qual é a consequência do pecado. Eu oro para que isso não seja necessário na sua vida e na minha. Mas se você é um filho de Deus e resolve se afastar de Deus, Deus vai te corrigir. E Ele vai te trazer. E quanto mais você resistir, mais dor você vai sentir. E você devia agradecer por isso, porque isso é amor. Porque Ele poderia simplesmente abandonar você ao seu próprio pecado e apenas condenar você naquele dia.
Mas como disse o apóstolo Paulo, há um grupo de pessoas que Deus escolheu para si. E Ele tem, por meio do seu amor disciplinado, está escrito isso em 1 Coríntios capítulo 11, no momento em que Paulo está nos ensinando acerca da ceia. Ele fala também do amor disciplinador de Deus. E diz, nós somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. E nós vamos ver, por exemplo, o que aconteceu com Sansão, o que aconteceu com Manassés, o que aconteceu com o próprio Davi. O sofrimento que foi imposto a esses homens, para que eles pudessem entender a malignidade das suas ações pecaminosas. Será que você já entendeu isso? Então aqui nós vamos ver, enquanto nós acharmos que o pecado é algo pequeno, é algo irrelevante, nós jamais vamos voltar para a casa do Pai. Enquanto nós não entendermos a santidade de Deus, a gente jamais vai desejar estar perto dele. Então, me aceite. Ele saiu dali e ele voltou para a casa do seu pai. Imagine esse caminho de volta. A vergonha desse jovem. Ele saiu de lá rico. Ele saiu de lá cheio de bens. E agora ele ia voltar derrotado. Mas ele não estava nem aí para isso, irmão. Sabe uma das coisas que me separa da reconciliação com Deus? O orgulho. Muitas pessoas sabem que estão erradas. Elas sabem que estão em igrejas heréticas. Elas foram convidadas por mim e por você a estarem conosco, andando no verdadeiro evangelho. Elas sabem que onde elas estão é errado, mas o orgulho impede. Ela não quer ser vista como uma pessoa que fez uma escolha ruim. Ela tem medo que alguém aponte o dedo e diga: você, rapaz, saiu daqui outro dia cheio de si, agora está voltando sem nada, rapaz. Irmãos, quem é crente não se importa com a opinião dos outros, se importa com a opinião do Pai. E você fala mal de mim, você diz que eu sou mesmo, eu sou um maltrapilho, eu fiz uma escolha ruim. Você está certo. Eu estou voltando para a casa do meu pai, é o único lugar que eu quero estar. É o único lugar onde eu sei que tem uma pessoa que me ama, que vai me receber de braços abertos, porque meu pai é claro. Não permita, irmãos, que o seu orgulho te afaste dos braços amorosos de Deus. Muitas pessoas não estão vindo para a igreja do verdadeiro evangelho, elas continuam no falso evangelho por conta dessa palavra diabólica, orgulho. Elas têm mais medo de serem apontadas pelo homem do que serem apontadas por Deus naquele grande dia. Que isso não aconteça com você. É muito melhor você ser apontado pelo homem e ser recebido por Deus do que você ser recebido pelo homem e ser rejeitado por Deus. Esse jovem entendeu isso. Ele já tinha aprendido a ser maltratado. Aonde? Lá na terra que ele estava. Ele desejava comer a comida dos porcos, mas ninguém lhe dava nada. Então ele disse: não, eu vou voltar para a casa do meu pai. Meu pai não trata os bichos melhores do que gente. Meu pai trata os seus trabalhadores como gente, como pessoas iguais a ele. Ele trata bem as pessoas. Ele não trata os bichos melhor do que pessoas. Esse é o meu pai. Eu vou voltar para lá. Sabe? É assustador a realidade do mundo moderno, onde nós falamos determinadas coisas que ofendem as pessoas. Sabe por quê, José? Porque são verdade. A verdade ofende. Sabe, a verdade ofende. Mas a verdade só ofende aquele que quer esconder o seu pecado. Aquele que não quer esconder o seu pecado, ele não se sente ofendido pela verdade. Ele se sente iluminado pela verdade. A verdade nos mostra aonde estão as pedras do caminho que podem nos derrubar.
Ela é a luz que ilumina o nosso caminho. Essa é a verdade. Mas para aqueles que querem viver em trevas, a luz é a pior coisa do mundo. Parece que o Senhor Jesus já sabia. E na verdade não parece, ele já sabia que os seres humanos se tornariam cada vez mais perversos. E não há nenhuma atitude mais perversa, me perdoe a minha repetição em relação a determinados assuntos, mas é porque o Espírito assim me conduz, embora algumas pessoas pensem que não é o Espírito. É o cúmulo da perversidade humana você tratar animal melhor do que gente. É o cúmulo. Nós chegamos a esse patamar, irmãos, aonde as pessoas passam 10 horas numa fila de SUS para ser atendida, porque não tem dinheiro para ir no hospital, não tem ninguém que ajude, enquanto tem gente que está gastando 2, 3 mil reais com remédio para cachorro. Tem pessoas que literalmente vivem de salário mínimo. Com o salário mínimo eles sustentam uma família de 3, 4, 5 filhos. E tem gente que gasta mais do que um salário mínimo com os mimos para os seus chamados pets. Você não chama mais de cachorro, não, nem de gato, você chama de pet. Sabe? Esse é o mundo que a gente vive. Não se fala mais adote uma criança. Se fala agora adote um cachorro. Irmãos, que realidade é essa? A que ponto nós chegamos? Mas Jesus já tinha dito que as coisas seriam assim. Se lembra? Olha, na terra lá que o rapaz estava, que ele gastou o dinheiro todo, as pessoas tratavam os porcos melhor do que aquele ser humano, que era o jovem ali. É o mundo que a gente vive hoje. Aonde as pessoas dizem, elas não têm, irmãos, como é que uma pessoa não tem vergonha de dizer, eu prefiro bicho do que gente? Essa frase tem milhões de curtidas nas mídias sociais, você sabia disso? Tem páginas e páginas nas mídias sociais dizendo, eu prefiro bicho do que gente. Isso é assustador. Aniversário para cachorro, casamento de cachorro, culto para cachorro. E as pessoas não têm vergonha disso. Não, elas não têm vergonha. Elas ainda expõem isso como se fosse algo bonito. Bonito. Você se sentir melhor do lado de um bicho do que do lado de um ser humano. Igual a você. Ah não, mas os seres humanos só fazem coisas ruins. A começar de você. E por que você não divide o evangelho com esse ser humano que está em trevas, para que haja luz nele, como houve em você, se é que há? Ide por todo mundo e pregai o evangelho. Faça de tudo para com todos, para, se possível, salvar alguns. Será que a gente esqueceu disso? Será que a gente esqueceu que essa é a nossa obrigação? Lidar com seres humanos, ainda que isso nos custe a nossa vida. Estevão pregou o evangelho diante de um sinédrio furioso, e na presença de um jovem que era um touro, chamado Saulo de Tarso. Mas esse jovem ouviu toda a pregação de Estevão e ficou com aquela pregação martelando em sua cabeça. Será que Estevão, ele se preocupava mais com bicho ou com gente? O que você acha? O que você acha que os apóstolos faziam no seu dia a dia? Eles levavam os seus bichinhos para passear? Não, sabe o que Paulo fazia? Ele pregava até meia-noite. Ele acordava de manhã cedo para orar. Não, todo dia eu tenho que acordar e tenho que levantar para fazer cocô. Olha, irmãos, uma das cenas mais degradantes que eu vejo todos os dias de manhã.
é gente cheia de pompa, se abaixando para pegar cocô de cachorro, botar no saquinho. E ainda assim, é porque é educado, né? Para dizer que é educado. Você fala, meu Deus, essa pessoa é capaz de limpar as fezes do animal, mas ela não é capaz de tratar um ser humano com amabilidade e cordialidade. Ela vê muitas vezes uma criança pedindo dinheiro na sinaleira, e ela tem mais compaixão do cachorro do que daquela criança. Não, aqui nada, o pai é que tem que cuidar. Eu vou avisar para o juizado de menores, para pegar essas crianças aí, que ela não quer nem ver. Mas se fosse um cachorrinho perdido, meu irmão, parava a cidade, até arranjar alguém para cuidar dele. Pastor, o senhor fala disso direto. Meu irmão, porque parece que as pessoas não entendem que isso está errado. E o pior, irmãos, o pior, não é que os ímpios estão fazendo isso, não. É os crentes fazendo isso todos os dias. E achando que não tem nada demais. Onde é que tem na Bíblia que você tem que amar bicho, irmão? Você tem que cuidar de bicho. Como é que a pessoa pega um capítulo de Provérbios para justificar amar o animal? Quando na verdade o autor de Provérbios está dizendo que nós temos que tratar os animais bem. Está errado isso? Uma pessoa, por exemplo, que tem 1000 cabeças de gado, ele trata o gado dele bem ou mal? Bem ou mal? Bem. Por quê? Aquele gado representa o quê? O seu próprio sustento. Era assim que os animais eram tratados na época que foi escrito o livro de Provérbios. Ninguém tinha animal de estimação naquela época, não. A não ser os idólatras. Sabe quem que tinha animal de estimação? Os faraós egípcios. Eles tinham. Você é faraó? Eu também espero que você não seja. Então tome cuidado, irmãos. Não deixe que esses usos e costumes do mundo falem mais alto do que a palavra de Deus. Quando o rapaz ainda estava longe de casa, essa é a parte mais bonita, irmãos, do texto. Se você entender esse texto, essa parte aqui, você vai sair muitas vezes daqui com vontade de chorar. Hoje em dia meu coração talvez esteja um pouco endurecido, mas eu não conseguia ler essa parte sem chorar. Li dezenas de vezes e chorei todas as vezes que li. Eu já li esse capítulo 15 aqui de Mateus, talvez mais de 200 vezes. Mas essa parte é apaixonante, irmãos. Ainda mais quando você estuda a palavra de Deus como você tem que estudar. Quando o rapaz ainda estava longe de casa, olha que coisa. A ideia aqui é que esse rapaz estava longe. Nós precisamos entender o contexto. Nós estamos num contexto não de cidades grandes como a nossa, nós estamos num contexto de vilarejos, onde as pessoas habitavam em lugares que todo mundo se conhecia. Todo mundo sabia a história daquele jovem e sabia a história daquele pai. E todo mundo tinha esse jovem como uma pessoa de péssima reputação. Por quê? Porque esse jovem assassinou seu pai em vida. Foi isso que ele fez. Ele pediu a sua herança. A herança é o que você só recebe quando seu pai morre. Ele disse: meu pai, eu não quero saber de você. Por mim você já tinha morrido. O que eu quero é a minha parte para eu fazer o que eu bem entendo dela. Todo mundo sabia da tristeza que esse jovem causou ao seu pai. E provavelmente esse jovem, se o seu pai não tivesse tomado essa atitude, ele seria apedrejado e maltratado pela comunidade local. Mas o seu pai toma essa atitude. Quando o rapaz ainda estava longe, o pai o avistou. Olha que coisa. O pai estava sempre com o olho no horizonte, sabendo que mais cedo ou mais tarde seu filho iria voltar. Deus sabe quem são os seus filhos. Deus sabe quem são os seus eleitos. E aos que predestinou, a esse chamou. E aos que chamou, justificou. E aos que justificou, glorificou. Ninguém diria que aquele jovem, que aquele ladrão da cruz seria um eleito de Deus. Ninguém jamais diria isso. Mas Deus já sabia. Deus estava preparado para recebê-lo
quando ele estivesse voltando para casa. Como foi que ele voltou para casa? Ele olhou para Jesus, que era o caminho até o Pai, e disse: Mestre, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E aí o Pai fez o quê? Recebeu ele. E Jesus diz: ainda hoje você vai estar na casa do Pai. E o Pai vai fazer uma festa para você. E ele vai botar um anel no seu dedo. E você vai tomar banho. E ele vai te botar uma roupa festiva. Quem foi que recebeu isso? O ladrão da cruz. Você recebeu tudo isso. Maravilhoso entender como a graça de Deus opera. Só assim a gente pode de fato se alegrar na alegria da salvação. Quando o rapaz ainda estava longe de casa, o pai o avistou e com muita compaixão do filho correu. Olha que coisa, irmãos, na nossa cultura você correr não é nada demais. Às vezes você vê o seu ônibus ali, imaginar o seu Hélio pegando o ônibus dele. Seu Hélio já tem quantos anos, Hélio? 62 anos. Seu Hélio vê o ônibus dele ali passando e ele dá uma corridinha para poder pegar. E você não vê nada demais, você até acha: rapaz, seu Hélio está em dias, ó, 62 anos, ele está uma corrida assim, uma coisa legal. Dona Sheila outro dia também, né, que corre muito ali no TIC. Né? Então, pra gente, mas para a cultura judaica, correr era uma atitude desonrosa. Os homens andavam, e quanto mais ele fosse mais velho, mais o seu andar era lento, sabe? Ele andava de maneira assim, ó, porque o correr era uma atitude muitas vezes vista como descontrole. É algo, sabe por que você está correndo? Porque você está atrasado, você está com pressa. Você não planejou o seu dia direito, por isso você precisou correr. Então, os homens de respeito, eles não corriam, eles andavam. Mas esse pai, ele não leva em consideração o que os outros vão pensar dele. Porque ele estava preocupado em proteger o seu filho. Ele sabia que se ele não fosse rápido até aquele jovem o abraçasse, aquele jovem talvez fosse maltratado e expulso do vilarejo, por conta do que ele fez no passado. Então o pai toma essa atitude. Quando o rapaz ainda estava longe, o pai avistou e com muita compaixão do filho, ele correu. Agora imagine, irmãos, o pai cheiroso, bem vestido, e o filho. Você já imaginou o aroma desse jovem? Irmão, ele morava com porco. Eu não estou falando isso no sentido pejorativo, não, é na verdade, na literalidade. Ele vivia com porcos. Você acha que o aroma era bom? E ele passou dias talvez andando. Imagine o cheiro daquele jovem, suor, a sujeira. Mas o pai não se importou com nada disso, porque o amor era maior. A gente fica constrangido. Lá em Isaías diz assim: ainda se o seu pecado fosse vermelho como a escarlate. Na época do profeta Isaías não existiam as tintas de hoje, né? Então o escarlate era aquele vermelho bem forte. Ainda que o seu pecado fosse vermelho como escarlate, eu vou tornar ele como, José? Alvo como a neve. Quem vai fazer isso? O pai. Ele faz isso. A pureza do pai é mais limpa do que a nossa sujeira. A santidade de Deus, ela é muito superior ao nosso pecado. A gota de sangue de Jesus é maior do que o maior pecado do mundo. Que maravilha, tem um Deus que perdoa incondicionalmente os que sinceramente se aproximam dele em arrependimento e que é contrição de coração. Então aqui ele abraça e ele beija. Irmãos, aí já exagerou. Como é que você beija uma pessoa imunda? Mas irmãos, se Deus não beijasse uma pessoa imunda, jamais Deus poderia beijar a gente.
Não, pastor, o senhor fale por você. Eu tomei banho hoje. Não, a nossa imundície, irmãos, não está na nossa pele. A nossa imundície está na nossa alma. Se Deus não tiver um amor incondicional assim, Ele jamais se reconciliaria com a gente. Porque a gente é podre. A nossa boca fede. Pastor, fale por você que eu escovo o dente 3 vezes por dia. Não, meu filho, a nossa boca fede. A nossa boca é como se fosse uma cova aberta. Então, é assim que é o ser humano. Mas o amor de Deus é maior em perdoar pecadores. Por isso é uma atitude louca. É uma atitude totalmente insana. Se esconder de um Deus assim, como é que ele vai se esconder de uma pessoa que ele fazer o bem, irmão? E é isso que o ser humano faz. É por isso que a Bíblia vai dizer que a sabedoria do homem é loucura. A sabedoria do homem faz com que ele ame o mundo e despreze a Deus. Olha que coisa louca. Quando na verdade você deveria amar a Deus e desprezar as coisas do mundo. Porque tudo que a gente encontra no mundo, já falamos, concupiscência dos olhos, da carne, soberba da vida. Então aqui, irmãos, eu provavelmente não vou acabar essa parábola hoje. Eu achei que ia, mas é porque eu falo demais. Eu acho que é a oração dos irmãos. Eu achava que eu não ia nem conseguir pregar hoje. Quando o rapaz ainda estava longe de casa, o pai o avistou e com muita compaixão do filho, correu, o abraçou e beijou. O filho disse: olhe como que ele pensou foi diferente do que ele falou. Porque o arrependimento, ele é o quê? Gradativo. Quanto mais eu fico perto de Deus, mais eu vejo que eu não mereço nada. A gente vai ver aqui que há uma diferença entre o que o filho pensou falar e o que ele falou. Olha que coisa. O filho disse: pai, eu pequei. Todo aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Olha como isso se cumpre aqui. Olha como a Bíblia é harmoniosa. Estava escrito lá em Provérbios. Jesus lembra aqui por meio dessa parábola. Todo aquele que confessa e deixa. Ele não escondeu o seu pecado. Ele não disse: pai, foi mal. Me aceita aí, na moral. Alivia aí para mim. Ele não disse isso. Não, pai, o que eu fiz foi grave. Eu fiz algo muito sério. Nós vemos aqui todos os dias, irmãos, pessoas que acham que os pecados são coisas assim de menor importância. Não, não são. O pecado é a separação de você e Deus. O pecado é o motivo de Deus ter moído o filho dele. A pessoa que mais te ama no mundo sofreu por causa do seu pecado. E você acha que o seu pecado não tem importância? Assim, eu fiz assim porque eu estava sem pensar. Não importa, você fez. Como uma pessoa que fura uma sinaleira e mata alguém. Mas eu nunca tive intenção de matar aquela pessoa. Como você matou? E agora? A gente vê o caso daquela, acho que é médica, não é médica? Kátia, não viu alguma coisa? O jovem era até conhecido de José. Então, tudo bem, eu não queria fazer isso, eu fiquei chateado porque ele bateu assim na lateral do meu carro. Sim, tudo bem que a senhora não queria fazer isso, mas a senhora tirou a vida de 2 jovens. 2 jovens. A senhora pode ficar presa e solta e viver a sua vida. Eles não, acabou. Uma mãe perdeu seus filhos. Aí você vai dizer: mas aquilo aí foi um momento só que ela teve assim. Eu não estou querendo condenar ela não, irmãos. Eu estou só querendo mostrar que o nosso pecado é assim. A gente sempre quer justificar o pecado. Pastor, eu só fiz isso porque o fulano fez aquilo. Irmão, pare de querer justificar pecado. Se arrependa. Esse jovem, ele não justifica. A semelhança do que acontece com Davi quando é repreendido por Natã. Eu pequei. Não, a culpa não é de Eva, não. Não, a culpa não é do diabo, não. A culpa é minha, fui eu que pequei. Isso é arrependimento, irmão. O resto é hipocrisia.
Amém. Então, o pecado é quando você vê que você tomou uma atitude que agrediu violentamente a santidade de Deus. Você vê, eu pequei contra Deus. Olha que coisa. Primeira coisa que ele percebeu: o que eu fiz? Eu desonrei meu pai. Eu pequei contra Deus. E eu pequei contra o Senhor, meu pai. Olha como ele chama o pai: Senhor, eu não mereço mais ser chamado seu filho. Não, eu não mereço. Sabe, eu fico às vezes assim encabulado, porque isso é uma das coisas mais vergonhosas para um cristão sincero, são os falsos crentes espalhados pelo mundo. Então você está lutando muitas vezes contra a sua própria carne, contra o mundo e contra os demônios, para pregar o evangelho que salva, que é a mensagem de Cristo e este crucificado. E aí você vê uma pessoa andando num carrão e diz assim: foi Deus que me deu no adesivo. Eu não sou dono do mundo, mas eu sou filho do dono. Isso não entendeu, não entendeu. Não, quem é filho de Deus jamais se sente assim. O Espírito testifica: você é filho, mas eu não mereço ser chamado teu filho. Eu não mereço. Eu não mereço nada. Eu não mereço absolutamente nada. Eu não mereço nem ser teu servo. Percebe, irmãos? O jovem para aqui. Mas não foi isso que ele premeditou. Ele estava preocupado com o quê? Ele estava preocupado com o seu sustento. Perceba que o arrependimento começa assim, de maneira gradativa. Aquela mulher que há 12 anos jazia de fluxo de sangue, ela queria a sua cura. Ela gastou todo o seu dinheiro com médicos. E ela tinha que ter muito dinheiro para durante 12 anos gastar dinheiro com médico. E ela foi se arrastando. E ela tocou na orla do manto, na orla das vestes de Jesus. Imagine. E o Senhor Jesus disse: alguém me tocou. Os discípulos de Jesus disseram: Senhor, tem uma multidão aqui. É claro que todo mundo te tocou. Não me tocou desse jeito. Alguém me tocou de uma forma diferente, porque de mim saiu o poder. Jesus percebeu o que se operou, mas aquela mulher muitas vezes ainda não tinha percebido. E Jesus se preocupa com a ovelha perdida, com a dracma perdida. Aí a mulher, ela coloca a sua vida em risco, sabia? Ela não podia sair de casa. Ela não podia andar no meio da multidão. Ela não podia tocar em Jesus. Por quê? Porque ela estava impura. Se ela fosse descoberta, ela seria não somente repreendida, mas ela podia sofrer algum tipo de punição. Mas ela disse: fui eu, Senhor, eu toquei. Está doente, eu toquei no Senhor e fui curado. Jesus disse: vai, mulher, a tua fé te curou? Não, a tua fé te salvou. Ela chegou com Jesus com uma visão, e ela sai da presença de Jesus com outra. Que o problema dela não era o fluxo de sangue, o problema dela era o pecado, era um relacionamento incorreto com Deus. Então aqui, irmãos, esse jovem entendeu, ele não precisava de pão, ele precisava do Pai. Ele aprendeu uma lição que o povo com 40 anos no deserto não tinha aprendido. Não só de pão viverá o homem, mas ele viverá de toda a palavra que procede da boca de Deus. Esse jovem entendeu a lição que Jesus tentou ensinar de todas as formas. Não busque o pão que perece, busque o pão vivo que desce do céu. Não busque a água que você tem a sua sede saciada por apenas alguns instantes. Busque a água que sacia para sempre. E agora esse jovem, ele para aqui, mas ele não tinha planejado isso. Ele disse: me aceite como um dos seus trabalhadores. Não, que está no versículo 19. Ele não pensou isso quando ele está voltando. Eu vou pedir que meu pai me arranje um emprego. Afinal de contas, eu preciso sobreviver.
Não, irmão, você precisa de Deus. Deus vai guiar os seus passos. Deus vai te arranjar, sim, se Ele quiser, um emprego, senão Ele pode sustentar de tantas outras formas. O que nós vemos hoje em dia é a quantidade de pessoas que estão muito mais preocupadas com o pão que perece do que com o pão vivo que desce do céu. Elas estão muito mais preocupadas em buscar as outras coisas do que buscar o reino de Deus e a sua justiça. O apóstolo Paulo nos disse algo que por muitos é esquecido. Se nós esperarmos de Cristo somente nessa vida, nós viveremos uma vida miserável, a mais miserável de todas. É assim que os cristãos têm vivido hoje, na grande parte das igrejas evangélicas. Eles vêm aos cultos somente para serem condenados. Eles voltam para as suas casas mais condenados do que quando chegaram na igreja. Porque eles ouviram acerca de um evangelho que eles não somente rejeitam, como eles fazem tudo o contrário no seu dia a dia. Não se preocupam com o próximo, não se preocupam em pregar a mensagem que salva. Se você acreditasse de fato que as pessoas que morrem sem Cristo vão para o inferno, você faria mais em divulgar essa mensagem. Se você entendesse o significado do que o Evangelho representa, você faria de tudo para com todos, para se possível salvar alguns. O Evangelho, irmãos, é um convite de salvação, mas também é uma sentença de condenação. Então esse jovem, ele para aqui. Ele não diz, me trate como um dos seus trabalhadores, por quê? Porque ele percebeu, e eu vou concluir aqui, que nem isso ele merecia. Eu não mereço servir o Senhor, Pai. Quem sou eu para servir o Senhor, Pai? Olha, irmãos, é maravilhoso a gente ver essa parábola se cumprindo na vida de um homem chamado Pedro. Quem conhece o apóstolo Pedro? E é maravilhoso a gente ver essa parábola na vida dele. Pedro é esse jovem aqui, de certa forma é Pedro. Jesus diz, vocês me negarão. Não, eu não. Eu vou pegar tudo que eu tenho, porque eu sou bom, e eu vou aplicar da maneira correta. Pedro, você vai me negar 3 vezes, antes que o galho cante. E Pedro fez isso. A última das vezes que Pedro negou a Jesus, ele praguejou. Imagina, e jurou que nunca tinha visto. Que coisa assustadora, irmãos. O estado que Pedro chegou. Mas Jesus é esse Pai. Quando Jesus ressuscita, as mulheres estão lá. E ele manda um recado, não somente para os apóstolos. Para quem que ele manda? O único que ele fala o nome? Ele tem 11 apóstolos para falar. Judas a gente sabe que era um diácono, Matias só viria depois. Ele tem 11. Mas ele diz, avisa os meus discípulos e quando as mulheres chegassem lá, Jesus está dizendo para os discípulos irem ali, que ele vai se encontrar com vocês. Pedro não iria. Porque Pedro, eu não sou digno. Eu não sou digno de ser seu servo. Que dirá filho? Eu queria até que você tivesse que ter um emprego com o Senhor. O Senhor é um bom Senhor. O Senhor paga bem, o Senhor trata bem os seus funcionários, mas eu não mereço isso. Eu neguei o meu Senhor 3 vezes. Eu jurei que eu não conhecia. Mas avisa Pedro, que eu quero conversar com ele. E aí passa o tempo, Jesus fica 40 dias aqui. E num desses dias, Jesus chama Pedro para uma conversa. Pedro talvez tivesse esquecido temporariamente, pela maravilha de ver Cristo ressurreto. E Jesus olha para Pedro e diz, Pedro, tu me amas? Uma pergunta talvez vista por Pedro num primeiro momento, de maneira emotiva, Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas, Pedro.
Aí Jesus dá um tempinho, de novo, Jesus olha para Pedro. Pedro está pensando talvez que Jesus fosse fazer outra pergunta. E Jesus diz: Pedro, tu me amas? E sabe, irmãos, é importante a gente entender que a palavra que Jesus usa e a palavra que Pedro responde são duas palavras diferentes. Jesus pergunta: Pedro, você me ama com um amor sacrificial? E Pedro diz: Senhor, eu gosto muito do Senhor. Pedro usa a palavra filéu, amor de amigo. E Jesus usa a palavra agapau, que é o amor sacrificial. Pedro havia dito que tinha ágape, mas ele viu que não tinha ágape. Aí ele disse: não, Senhor, eu tenho filé. Filé eu acho que eu tenho. Eu tenho um amor de amigo pelo Senhor. Então apacenta as minhas ovelhas. Aí na terceira vez, olha que coisa, irmãos. Como Jesus é maravilhoso. Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, você me ama como amigo? Pelo menos isso, Pedro. Você tem um amor filéu por mim. Era a palavra que Pedro estava usando. Aí Pedro dá uma pensada. Pedro se lembra de como o coração é o quê? Enganoso. Ele diz: rapaz, eu achava que eu tinha ágape. E eu não tive nada de ágape. Eu nem passei perto de ágape. Agora eu estou dizendo que eu tenho filéu, vai que eu não tenho também. Aí ele olha para Jesus e disse: Senhor, o Senhor sabe de tudo. O Senhor sabe que eu tinha uma ideia. O Senhor sabe que eu quero te amar, Senhor. Mas eu não confio mais em mim mesmo. Porque eu sou tão ruim que eu posso me enganar, como eu já me enganei. Mas o Senhor não me deixou enganado. O Senhor me buscou e me regenerou e me salvou. E eu confio que o Senhor sabe todas as coisas. E o Senhor vai me ajudar a manter esse amor que eu quero tanto ter. Mas eu nem sei mais se eu tenho, porque eu não posso confiar no meu coração. Essa é a frase de Pedro. É isso que um cristão regenerado tem em si, irmãos. Essa certeza de que ele não merece nada. Então, quando uma pessoa diz: eu faço muito na igreja, você não faz, irmão. Você tem o privilégio de fazer. Você não merecia ser servo. Sabia que para ser servo no Antigo Testamento você tinha que preencher uma série de requisitos que eu e você nem passamos perto? Mas o Senhor pega a gente. Coisas que o mundo desprezou e disse: eu vou usar. Mas a gente deveria se sentir honrado e não sobrecarregado. Sabe o que nos sobrecarrega, irmãos? Eu falo isso com toda a autoridade que está sofrendo isso. O que nos deixa cansado e sobrecarregado é o pecado. É a nossa luta contra ele. Mas servir a Deus é algo que só nos fortalece e nos alegra. Que o Senhor nos conceda dessa alegria, de cada vez mais vivermos a nossa vida em um serviço constante a Ele. Vamos orar. Ó Pai, obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor tem derramado graça sobre as nossas vidas e nos feito enxergar as nossas sujidades. Ó Deus, como nós somos pessoas muito piores do que nós imaginávamos ser. Mas como se não bastasse, Senhor, o Senhor nos aceitar, o Senhor ainda gasta tempo para nos transformar, e mais tempo ainda, Senhor, para nos usar. É constrangedor ver o tamanho do Teu amor, Senhor, demonstrado para com as nossas vidas. Nos ajuda, Senhor, a crescer na graça e no conhecimento desse amor, que cada vez mais nós possamos Te conhecer, e Te conhecendo, que cresça em nós o desejo de Te fazer conhecer a tantos outros que ainda não Te conhecem. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Saúde-se mutuamente com o cumprimento santo e diga ao seu irmão: você não merece nada, mas em Jesus Cristo você tem tudo.